Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, trazendo aqui mais um vídeo da nossa série Santos na Copa do Mundo. Hoje, quinta-feira, estamos aí no aguardo das definições dos grupos E e F. E vamos ver então como que vão ser esses mata-matas aí da Copa do Mundo. Mas trazendo aqui jogadores que honraram a camisa do Santos enquanto estavam na seleção brasileira, jogadores que foram convocados para disputar Copas do Mundo enquanto eram jogadores do Santos. Então hoje traremos um jogador um pouco menos conhecido daquela geração dos anos 60. Assim, eu vou falar um pouco menos conhecido, mas é na minha própria ignorância, porque como ele não está lá na escalação clássica, né? De Gilmar Mauro, Dalmo Cavelli, Mizito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, ele acaba sendo um pouco menos lembrado por mim mesmo, assim, eu não estou falando que ele é menos lembrado de modo geral, mas ele também não teve tantos anos jogando pelo Santos, mas foi campeão do mundo em 58 e foi para a Copa de 1966 jogando pelo Santos Futebol Clube. Estou falando de Orlando Peçanha de Carvalho, o Orlando, ou Orlando Peçanha, como é mais conhecido, passagem no Vasco, passagem no Boca e uma passagem no Santos, também muito importante. Falaremos sobre ele, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, comente e diga o que você acha da série, diga o que você acha dos jogadores que estão participando. Enfim, interaja conosco, que é o que nós gostamos aqui. Então vamos falar de Orlando Peçanha, nascido em Niterói, em 20 de setembro de 1935. Ele que veio a falecer em 10 de fevereiro de 2010 e foi zagueiro. Então, ele é muito interessante falar dele, porque ele disputou lá a posição com o Mauro e o Bellini, inclusive em 58. Ele era o titular, ele jogou todos os jogos de 58 e deixou o Mauro no banco. Reza a lenda que em 62 o Mauro falou que não ia para a seleção se ele não fosse titular. Mauro acabou sendo titular, acabou sendo capitão, ergueu a taça em 62, mas eles meio que disputavam a posição lá. Então o Brasil era muito bem servido de zagueiros nessa época. Então o Orlando, que jogou de 53 até 60 no Vasco da Gama, foi campeão de alguns torneios internacionais, ganhou o Carioca de 56, o Carioca de 58. E em 60 ele foi contratado pelo Boca Juniors. Isso é também muito interessante, porque não foram muitos jogadores brasileiros, né, que fizeram tanto sucesso assim no Boca, mas ele acabou sendo campeão nacional em 62 e 64. E duas coisas interessantes sobre isso. Em 62, em 63, ele era jogador do Boca, era titular do Boca, que perdeu para o Santos. Então ele jogou aquela final da Libertadores em 63 contra o Santos de Pelé, que venceu com gols de Pelé, de Coutinho, e conquistou o bi da Libertadores. Ele estava naquele Boca, ele jogou aquela final contra o Santos, final em 2 jogos, vitória do Santos na Vila, vitória do Santos em La Bombonera. E isso também despertou a atenção do Santos para querer contratá-lo, só que o Santos não conseguiu, levou mais um tempo. E o fato dele estar jogando em 62 na Argentina, né, no Boca Juniors, impediu a convocação dele para a Copa do Mundo de 1962. Então, na época, os jogadores que eram convocados para a seleção brasileira só podiam atuar no Brasil, totalmente diferente de hoje, quando a maioria não só atua fora, como a maioria dos convocados é, são frequentemente jogadores que atuam na Europa. A regra é atuar fora do Brasil. Mas, enfim, naquela época não podiam ser convocados. Então ele acabou não disputando a Copa do Mundo de 62, mas possivelmente teria a chance, seria convocado se estivesse jogando no Brasil. Muito interessante isso. Até lembro, ontem eu assisti o filme bem ruim, do Pelé, chamado Pelé, o Nascimento de uma Lenda, que conta a trajetória do Pelé. Muito fantasioso o filme. Qualquer hora eu faço um vídeo com uma análise mais crítica dele, mas mostra também Eles inventaram que o Altafine era inimigo do Pelé desde a época do Bauru.
que eu saiba não, mas enfim. O Altafini, que era o Mazola, que era conhecido no Brasil como Mazola, e que foi jogar na Itália, né, na época da Copa do Mundo de 62. Então ele joga em 1958 e é campeão pela seleção brasileira. Em 62 ele já está no Milan. E ele joga a Copa do Mundo de 1962 pela Itália, porque, bom, ele era descendente, e a Itália tinha uma política nessa época um pouco mais flexível com relação aos oriundi, aos descendentes de italianos. E aí o Mazzola, que lá é Altafini, porque o Mazzola de verdade, né? O Altafini Mazzola só era chamado de Mazzola porque diziam que ele era parecido com o jogador Mazzola que já tinha jogado, o jogador italiano, que já era muito famoso. Então lá ele era só o Altafini, que depois disputa a final do Mundial contra o Santos. Diz que ele ficou muito bravo, provocou muitos brasileiros, enfim. Acho que até por isso que eles pegaram esse gancho para fazer ele como o antagonista do Pelé no filme. Ele jogando pelo Milan de 1963. Então, alguns jogadores brasileiros aí que não puderam participar da Copa de 62 por essa questão de não ter convocação de jogadores que jogavam em outros países. E aí, em 65, o Orlando vem para o Santos. Eu vou até compartilhar aqui uma foto dele para você ver. É um vídeo bem ruim, na verdade. Então, aí ele com a camisa do Santos, ele vem para o Santos, então, no lugar do Dalme do Calvé. O Mauro ainda estava no time, ele jogando já na seleção. O Mauro ainda estava no time, mas o Dalmo saiu, foi pro Guarani, e o Calvé também já tinha saído do time nessa época, em 64, 65. Então o Orlando assume a zaga do Santos de 65 até 69, e é quando ele é convocado para a seleção brasileira. Aquela seleção brasileira que só jogou 3 jogos, em 1966. Tinha o Bellini ainda disputando a Copa, então o Bellini foi capitão nos 2 primeiros jogos. No terceiro, contra Portugal, o Orlando foi o capitão da seleção. Então, muito interessante, o Santos teve 4 capitães seguidos na Copa do Mundo. Então, 62, Mauro era do Santos. Em 66, o Orlando foi capitão, era do Santos. Em 70, quem ergue a taça é o Carlos Alberto Parreira, que jogava no Santos. Em 74, o Marinho Pérez chegou a ser capitão e ele era do Santos nessa época. Falaremos dele mais para frente. Mas interessante que o Orlando acabou sendo um jogador aí que fez boa presença e acabou sendo capitão também, confirmando aí uma tradição santista dessa época de não só fornecer grandes jogadores, grandes atletas, grandes craques, mas também é, capitães dos times. Muito, muito, muito interessante. O Orlando, então, teve 34 jogos pela seleção brasileira, até poucos, né, considerando que ele disputou 2 Copas, mas muito por essa questão de não poder ser convocado quando jogou no Boca. Foi de 61 a 65. Depois que ele sai do Santos, ele vai para o Vasco da Gama, encerra a carreira, se torna treinador e não tem assim uma grande trajetória enquanto treinador, mas de acordo com a Wikipédia, ele se destaca por defender os interesses dos treinadores como presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Vou terminar aqui este vídeo. Muito interessante, inclusive, a história do Orlando. Né? Como eu disse, é um jogador que às vezes é um pouco esquecido, talvez por ser zagueiro, mas por terem muitos craques nesse time. Eu acho que o próprio Almir Pernambuquinho, ele é um pouco esquecido também, assim, me vem à cabeça, mas é porque é um jogador que era tido como um verdadeiro craque, é um cara muito intenso, enfim, e grande jogador, e ele às vezes também não é muito lembrado, assim, pô, não tem esse status que outros jogadores conseguiram. Vou então colocar aqui um videozinho com algumas declarações dos jogadores do Santos sobre o Orlando Peçanha. Muito interessante, né? Acho que até por ele ter morrido em 2010 não deu tempo de fazer mais material sobre ele e também porque ele não ficou tanto tempo assim no Santos. Mas muito legal aqui um vídeo de 8 anos atrás que a Santos TV fez sobre outros jogadores, assim. Então é um vídeo chamado Os Imortais.
E aí que nesse especificamente eles falam sobre o Gilmar, sobre o Joel Camargo, que eu falarei possivelmente mais para frente, sobre o Mauro, que eu já comentei, e sobre o Orlando Peçanha, que nós ouviremos agora. O Orlando era um senhor quarto zagueiro que ele começou no Vasco da Gama, certo? Ele teve uma passagem no Vasco da Gama, foi quando ele foi convocado para a seleção de 58, Orlando Peçanha. Era um quarto zagueiro não era um quarto zagueiro de sair jogando que nem tem muitos quartos zagueiros, que além de marcar, saía jogando. O Orlando não, era um marcador rígido, não dava espaço para o ponta de lança jogar. Também era técnico, mas ele, quando precisava, ele dava uma rapada no cara, né? E chegava junto, né? Chegava junto e teve uma excepcional fase no Boca Juniors, quando ele era aplaudido de pé pela torcida lá. Por isso que o Santos o contratou. Foi um dos melhores quartos zagueiros que passaram por aqui. Orlando Peçanha, eu joguei pouco com ele quase no Santos. Joguei pouco com ele no Santos. Mas é outra pessoa maravilhosa também. Outro quarto zagueiro, campeão do mundo. Foi muito bacana, muito bem no Santos Futebol Clube. Teve essa passagem no Santos muito bem. E na seleção foi um dos monstros do futebol brasileiro também. E foi também um zagueiro fantástico. E eu fui super privilegiado porque eu joguei com os jogadores com a zaga da Copa do Mundo, praticamente, né? Na época, eu não sei se o Calvé já tinha falecido, não me lembro. Isso eu não me lembro, sinceramente, não me lembro. Mas nós jogamos contra o Orlando, contra o Boca Júnior. Ele jogava no Boca e nós jogamos contra ele lá quando nós fomos campeões da Libertadores. Orlando Peçanha era o palhaço, né, da equipe, porque como ele ficou muito tempo na Argentina, né, no Boca Juniors, e a gente tirava muito a onda em cima dele, porque ele jogou aquele famoso jogo do 2-1 contra o Boca, né, na Argentina, e no segundo gol o Pelé meteu a bola no meio das pernas dele, né. Quando ele começava a querer crescer em cima da gente, a gente acabava com a conversa lembrando desse jogo. O Orlando era um bobão, ele achava que era inteligente e todo mundo tirava sarro nele. Ele não aceitava muitas coisas, depois ainda quando ele saiu, foi para a Argentina, voltou, a gente chamava que ele era argentino falso. Ele ficava maluco. Aí muito interessante então as lembranças que os jogadores têm. Vou até dar uma procurada aqui. Só para terminar, vou mostrar então o gol que o Pelé fez passando a bola debaixo das pernas do Orlando. Então, eles estavam aqui. Pelé, passando pelo Orlando, fazendo o gol do título da Libertadores em 1960. Então, este foi Orlando Peçanha, jogador do Santos, do Vasco, da seleção brasileira, capitão da seleção brasileira em 1966, mais um jogador que foi para a Copa do Mundo, enquanto era jogador do Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos que comentam, que participam aí. Valeu, Rogério, tamo junto. E não mais, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal e diga o que você acha da série, diga o que você acha desses jogadores antigos que passaram pelo Santos Futebol Clube e fizeram história no futebol mundial. Obrigado a todos mais uma vez e pra cima deles. Abraço.